família, enquadramento não tá dos melhores, mas a gente vai preparar aqui, ó, lançamento da Zig, estamos falando da Fresh Passion, e bom, eu tô curioso para provar isso aqui, afinal de contas, a gente espera alguma coisa próxima aí de uma Love, talvez, melancia, melão, toque de maracujá. Eu falei desse sabor aqui na retrospectiva de lançamentos de 2025 e, sendo sincero, eu ainda não degustei, então eu tenho um achismo, mas entre o que eu acho para o que realmente é, tem uma diferença. E a gente vai descobrir juntos. Cara, legal. Bem diferente do que eu esperaria de uma Love, alguma coisa do gênero, mas ainda assim muito cheiroso e muito gostoso. Eu vou falar de cheiro daqui a pouquinho, primeiro vamos fazer aqui, ó, o preparo no 7, mas antes de preparar vamos do início. Corte da Zig muito bem picotado, marronzinho claro, tabaco bem molhado, eu diria, né, um bom acúmulo de melaço. Bem fácil de preparar também, eu vou mostrar o pack para vocês na hora que ele estiver mais prontinho, mas assim, muito tranquilo de ajustar o preparo, ó. Com pouco esforço, olha como que ele acomoda bem aqui na cuba do Roche. Cara, de cheiro, eu achava que ia pegar mais uma pegada de maracujá, assim, mas ele carrega bastante melão com melancia, bastante. Um pouco do melão da Zig, um pouco da melancia da Zig, tem uma pegada predominantemente doce, encorpadinho, diferente assim. Eu já falei, né, eu não sou um grande fã desse tipo de proposta, mas eu acho que ela é um excelente ponto de analisar a capacitação de uma empresa de fazer um sabor, porque a Love é um sabor querido e consumido globalmente. Tá? Então, em qualquer lugar do mundo que você for praticamente, tem Love, alguma vertente, alguma variação de alguma empresa tá lá disponível para a galera poder consumir. E consome bastante. Um sabor aí que realmente pegou bastante no público narguileiro global. Então eu acho que é importantíssimo, sim, todas as marcas de essência ter um sabor nessa proposta. E acho legal também que elas tenham cada uma traga um pouquinho a sua versão e a sua cara. O melão aqui, ele não me parece necessariamente o melão Cantaloupe, que é aquele Honeydew Melon mais encorpado, em geral mais consumido fora do Brasil do que aqui, tá? Mas é muito comum a gente pegar sabores de melão que tem essa pegada do melão Cantaloupe, e não é o caso. Aqui eu sinto já uma pegada desse melão mais amarelinho, suculento, com adocicadaço absurdo de melancia junto, se abraçando. Eu não sinto cheiro de frescor. Talvez tenha um fundo de um passion fruit, mas no cheiro passa meio que batido, assim. O cheiro realmente predomina um doce bem frutado, com fundinho tropical de leves. Bom, o nosso pack foi preparado dessa forma aqui, ó, altura do pino central, e obviamente a gente vai esticar aqui o alumínio da Predator, certo? Eu tô aqui com a embalagem de emergência de 10 folhas, folhas normais, sem nenhum tipo de textura, e, bom, aquele padrão gostosinho, certo? Pra gente poder esticar. Antes de esticar, eu gosto sempre de fazer aquela higienização aqui, ó, na lateral da cuba e na bordinha aqui, que é para o alumínio ficar fixo e não ficar escorregando, certo? Então eu costumo usar sempre esse papelzinho de seda para tirar o excesso de sujeira da cuba do Roche, e ele fica nessa pegada aqui assim, ó. Bom, agora a gente vai esticar o nosso alumínio, lado brilhoso para baixo. Isso é uma coisa que eu sempre faço. Eu estico o corpo, eu gosto de esticar com o braço reto, assim, ó. Por quê, Edu? Não sei, mano. Eu só tenho mais firmeza quando eu estico com o braço lá na frente, assim. Sei lá, pra mim me dá mais firmeza, me dá mais coordenação motora grossa e fina. E pra mim facilita, tá? Depois eu venho aqui, ó, selando ele de todos os lados. Eu vou fazer 3 anéis de furos, como manda o figurino.
E tá pronto pra gente poder degustar a nossa Fresh Passion. Bora lá buscar os carvões. Primeira puxadinha. Tá começando a sair fumacinha aqui. Rapaz, é refrescante. Bem refrescante. Nossa, não esperava, hein, Zig? Pô, legal. Legal. Não tô conseguindo puxar tudo porque tá bem gelado. Vamos falar um pouquinho do nosso setup aqui. Eu tô aqui com os Zeus Eros. Olha só que maravilha. Eu vou até puxar o celular aqui pra gente poder ver mais de pertinho. Esse aqui é o Eros da Zeus. Setup médio, compacto. Roche da Seven. Eu tô com 2 peças de carvão aqui agora. Tem uma terceira descansando no pegador. O alumínio é o Predator. E se você quiser garantir um arguile da Zeus, você pode entrar no site deles, que vai estar aqui embaixo, loja.rucazeus.com.br, e tem o nosso cupom BIGODE, tá? Vai te ajudar a ganhar um desconto top. A gente tá falando da marca premium com maior qualidade do Brasil, e qualquer descontinho já ajuda muito, tá? Mas vale cada centavo, investe em você e agradece depois. Cara, melão e melancia estão bem presentes. Tem um fundo meio tutti-frutti, meio achicletado, um fiapo de cereja, tipo, além da melancia, que carrega um pouco daquele trident de melancia, e do melão da Zig, que apesar de ter um azedinho, carrega essa doçura do melão, tem um fundo meio melado, meio balinha, meio doção encorpado de cereja ou tutti-frutti, ou alguma coisa meio pirulito, meio bala nesse aspecto. Bem marcante, que combina muito bem com a melancia como um todo. E eu acho que a intensidade de gelado que tem aqui dá uma outra perspectiva pro fumo. Porque é o seguinte... Ó, eu tirei um carvão, o gelado deu uma segurada. Lembrem-se, o mentol, o ice, o cooling, o refrescante, o gelado, qualquer coisa disso, vai levantar quanto mais calor você colocar. Então eu tirei uma peça de carvão, ele deu uma aquietada, já tá bem mais equilibrado, e até aquele doção melado também deu uma seguradinha, assim, sabe? Já tá com 2 carvões tá um pouco mais equilibrado do que com 3. Talvez com 3 carvões no Roche 7, sem telinha, seja calor demais, tá? Mas, assim, com 2 carvões, depois de fazer o cozimento, 0 gostinho de queimado, tá muito bom. Cozinhou rápido até. Frescante, muito bom, cara. Eu acho que de topo, assim, no cheiro e no gosto, a primeira coisa que eu senti foi a melancia. Eu acho que parte de corpo, a gente tem bastante do melão, que é o que ajuda a esticar essa base de sabor e preencher bem o paladar. No fundo, eu sinto um melado adocicado, talvez de fruta, talvez de algum docinho, sabe? Pode ser um fundo tanto de uma cereja, eu não acho nem tanto cereja é um pouco mais melada e um artificial, mas iria alguma coisa um pouco para essa pegada, tipo... Poderia ter uns 6% do tutti-frutti da Zig aqui, por exemplo. Que eu acho que não ia mudar a característica da proposta, mas eu acho que agrega um valor e dá um complemento legal. Eu não tô dizendo que tem esse tutti-frutti, mas poderia ter um fiapo dele, entende? Porque tem uma base meladinha assim no fundo. Lá ele. Cara, vamos lá. Nota de proposta, nota pessoal. Eu acho que quando você lê Fresh Passion numa embalagem rosa, como essa daqui, talvez você possa pensar no Passion Fruit, como eu havia pensado, mas eu não sinto maracujá aqui, nem o Passion Fruit. Deve ter um fiapo, tá? Lá no fundo complementar, porque não é que ele tem um fundo azedo. É que no fundo dele ele tem um doce que é diferente e que ele complementa a parada, que é meio indecifrável assim. E eu acho que esse é o grande segredo das Loves como um todo, ou da Passion, ou de qualquer sabor que tenha essa proposta melão-melancia, né? Você vai trabalhar com um topo e um meio que vai ser na base do melão e da melancia, você pode inverter a ordem,
vai colocar um refrescante, mas é o fundo que você trabalha que dá aquele retrogosto, que deixa aquele gostinho na boca, que traz um aspecto diferente, que encorpa o sabor, tudo isso faz parte do fundo do sabor. E você pode mudar muito o fundo dele, tendo um corpo parecido, tendo um topo parecido, e você vai chegar num resultado bem diferente, tá? Isso fazendo dentro de uma mesma empresa ou fazendo em outras marcas e outras empresas. E eu acho que pro que a Zig fez, olhando pro nosso mercado, cara, pra qualidade de Zig, assim, tá com gosto bem intenso, bem marcante. Por exemplo, me agrada muito mais essa daqui do que uma Tutti Frutti da Zig, pro meu gosto, entendeu? Eu acho que essa tá um balanço, um equilíbrio de frutas aqui legal, com doce bem intenso, que eu acho que a proposta ela pede isso, mas também não tá no ponto de ser enjoativo, e o refrescante equilibra muito, me agrada. Eu dou uma nota pessoal, nota de propósito primeiro, né? Uma nota de propósito. Cara, eu dou É complicado, porque o que a pessoa espera quando compra um sabor desse? Entende? Então isso é um pouco delicado, assim. Eu daria uma proposta 8,75,9. Acho que daria para ir para esse caminho. É um pouco diferente do que você esperaria de uma Love ou de alguma proposta desse gênero, mas eu acho que ainda assim traz uma característica Zig de fazer o sabor, manter uma identidade deles, diverge um pouco do que já tem no mercado. Eu acho que isso é muito bom, porque traz identidade para a marca. E minha nota pessoal, cara, não é muito a minha pegada, tá? Mas eu daria um 8,5, talvez 8,75. Entretanto, eu acho que misturar isso aqui com coisas cítricas, nossa senhora! Por exemplo, a Red Lemonade do Saka. Red Lemonade. Porra, quando eu penso nisso aqui com limão, me vem meio que uma Red Lemonade 2.0. E não porque aqui tenha só frutas vermelhas ou coisas do gênero, mas ele carrega um doção avermelhado, rosado muito grande aqui, que eu acho que com o cítrico ele daria uma combinação muito legal. Não acho que precise misturar com menta, não misturaria com outras coisas doces, eu acho que o doce dele já tá muito bem encaixado, acertado, mas isso aqui com alguma coisa cítrica, meu amigo, até com a minha Four Seasons deve ficar um absurdo, tá? E é isso, cara. Acho importante pro mercado, acho que a Zig conseguiu acertar bem esse sabor, trouxe uma característica deles, ficou bem legal. Não é muito a minha pegada, mas ainda assim foi um fumo que me agradou, cara, e eu fumaria de novo. Eu não sei se necessariamente eu compraria muitas caixinhas para eu estar fumando, mas com certeza se um amigo meu preparasse e me passasse, pô, eu ia fumar legal ali a sessão toda com ele. Acho que cabe alguns mixes bem interessantes, mas puro não é muito a minha pegada, tá? Talvez eu fosse por um outro caminho aí. Mas é isso, parabéns, Zig. Muito bom. Tava curioso para provar isso aqui. Passei na frente de uma loja ontem, achei, eu peguei. Na falta de uma, eu peguei duas, para ter certeza. Mas tô provando a primeira vez com vocês aqui. E se você já provou esse sabor e concorda comigo, ou se você não concorda, o que você achou? Eu quero saber nos comentários, aqui é um espaço bem democrático. Se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito e quer se inscrever no canal para não perder nada sobre a cultura do Narga, clica aqui na nossa carinha com bigode. Tem mais 2 vídeos desse lado caso você queira assistir. E a gente se vê numa próxima. No demais, um beijo, tamo junto, Xablau é nóis, rapaz, bora!